Disciplinas eletivas. Você já ouviu falar sobre isso? Já se perguntou por que de repente alguns colegas de vocês têm disciplinas eletivas e outros não? O que seria eletiva? Para os alunos do Colégio José Marcondes Sobrinho, isso está se tornando realidade neste ano. São disciplinas que podem ser escolhidas. Nessa semana convidamos o professor Rafael Dalpai. Vamos à entrevista. Olá, olá, caros ouvintes, telespectadores, dependendo do horário que vocês estiverem vendo isso, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Rafael e eu vim falar um pouquinho sobre a minha eletiva no José Marcondes Sobrinho. A eletiva se chama Marcondes Comics, né? Qual que é a minha ideia? É trabalhar quadrinhos de forma interdisciplinar, falando sobre quadrinhos, né, de forma de análise, ou seja, ler quadrinhos e produzir um conhecimento crítico sobre esses quadrinhos, e também produção original de quadrinhos com os alunos. Bem, como que surgiu a minha ideia, né? Primeiro, eu sou um cara que gosto de quadrinhos. Eu leio quadrinhos desde muito tempo. Posso considerar que eu sou quase que um aficionado em quadrinhos. Então surgiu um pouco dessa minha ideia, né, de um material que eu já tinha em casa, né, a minha coleção de quadrinhos, e uma forma de trazer isso para dentro da escola, né, transformar um hobby e mostrar isso para as outras pessoas, né, mostrar como que isso pode ser legal, como que isso pode ser bacana. Né? Bom, o que mais? Os quadrinhos em relação à literatura, eles sempre ocuparam uma posição menor. Por exemplo, historicamente, se nós formos falar, né, da mistura entre a linguagem de imagem impressa com texto, era uma coisa muito voltada às massas populares, né, às classes que a gente chamaria de classes iletradas na época. Então, o quadrinho ele sempre teve essa posição de ser algo mais popular, e por conta disso, né, no século XIX, por exemplo, tinha uma ligação muito depreciativa do quadrinho, né, uma visão muito negativa de que o quadrinho era algo infantil, algo para os analfabetos, né, uma forma de informar e entreter a massa não alfabetizada, enquanto a literatura seria a alta cultura, né, uma cultura erudita, uma cultura ligada, né, aos valores culturais da época, né, aos valores mais altos, né, em relação ao padrão de nobreza ou até mesmo da burguesia que estava nascendo e se desenvolvendo naquele momento. Então o quadrinho nesse sentido ele sempre foi mal visto, né? Era considerado algo menor em relação à produção cultural de sua época, né? É até hoje. A gente pode pensar aí que muita gente considera o quadrinho algo infantil, né? Algo que entrete crianças apenas. Bom, que mais? A gente, a gente tem uma visão, principalmente no Brasil, a gente tem um conhecimento muito pequeno sobre quadrinho. Existe uma produção sobre quadrinhos, né, e seu uso didático, mas eu digo assim que nós temos um conhecimento muito pequeno da variabilidade que temos de quadrinhos, de todo esse nicho, né, de produção de quadrinhos. Por exemplo, são poucos os quadrinhos que hoje nós conhecemos da produção própria brasileira, ou quiçá então dos nossos vizinhos, como por exemplo a Argentina, né, que tem uma produção de quadrinhos muito interessante. Então isso tudo também me chama a atenção. Nós não saímos muito daquela visão dos super-heróis nos quadrinhos, né? Ou então, que é muito comum a gente achar por aí as pessoas que leem revistinha Tex, né? Que era muito comum do herói Tex, né? No Velho Oeste, que inclusive não é uma produção norte-americana. Pouca gente sabe que na verdade é uma visão que os franceses tinham do Velho Oeste. Porque o Tex ele é uma produção francesa, ele não é um quadrinho norte-americano falando sobre o Velho Oeste, olha só. Enfim, então por conta disso também nós conhecemos apenas os clássicos, né? Marvel, DC, Super-Homem, Wolverine e os outros quadrinhos, né? Como, por exemplo, a produção japonesa que, querendo ou não, se torna um pouco mais popular, né? Com os animes e os mangás, mas que até há pouco tempo não tinha uma grande visibilidade. E outra, né? A produção japonesa de quadrinhos é muito maior do que chega para nós.
Então, pensando em tudo isso, né, no nosso pouco conhecimento sobre esse tipo de literatura, da importância de trazer isso para nós, né, de trazer isso para o conhecimento do aluno para ampliar seu próprio conhecimento sobre outras culturas, né? Por exemplo, a gente pode falar aí de desenhos clássicos japoneses como Samurai X, né, como Dragon Ball, que trazem questões culturais orientais que são pouco retratadas, como por exemplo o próprio fato de que o Goku, que é o principal personagem do quadrinho do Dragon Ball, ele é baseado numa mitologia hindu, né, do deus Son Goku, que é um deus macaco. Por isso, né, os Saiyajins, por exemplo, têm rabos de macaco. Então, isso são coisas que a gente pode explorar dentro do universo dos quadrinhos, né? Ou, por exemplo, a questão do X-Men, né, a discussão sobre a evolução humana, né, qual seria o próximo passo, e o próprio preconceito em relação a isso, né, que os X-Men, os mutantes, né, eles são considerados anomalias, enfim, são considerados seres de segunda classe, né, é um erro genético, digamos assim. Olha como isso pode se desenvolver em relação a preconceitos que nós temos, né? Então, a própria análise dos quadrinhos mais conhecidos já traz uma riqueza muito grande. Quem dirá então, por exemplo, autores como Marcelo de Salete, que é um autor brasileiro que fala sobre a escravidão, né? Tem 2 quadrinhos dele fundamentais sobre a colonização e a escravidão no Brasil. Um deles fala inclusive sobre a história do complexo de quilombos que se chama Palmares. Então tudo isso é de extrema importância para a nossa realidade. Traz a possibilidade de trabalhar conteúdos de forma muito mais ampla do que a gente já vinha fazendo nas escolas, né? E traz essa possibilidade interdisciplinar de tratar não só de questões ligadas à minha disciplina principal, que minha formação é história, mas, por exemplo, trazer questões psicológicas mesmo, né? Como, por exemplo, quando a gente fala sobre o personagem Coringa no Batman, né? A visão de uma sociedade que chega a um ponto de uma doença, né? de criminalidade, uma doença social, um mal-estar de civilização tão grande que produz um ser como Coringa, né? Isso então é extremamente rico, né? Entender essa questão da própria loucura, né? Como o mal-estar da civilização causa a loucura. No caso do personagem Coringa seria extremamente interessante, né? E aqui só alguns exemplos, né, de como que essa ideia surge e como que ela também mostra ela é uma gama de possibilidades enorme. Bom, mais especificamente, né, no que consiste a eletiva? No que consiste então essa disciplina? Ela basicamente gira em torno de 2 eixos: produção e análise de quadrinhos. Na questão da análise dos quadrinhos, é focar justamente na ampliação da visão de mundo do aluno, né? Adquirir uma visão crítica também sobre os assuntos e as temáticas que trazem esses quadrinhos. Porque, afinal de contas, um quadrinho, né, uma produção cultural, ela nunca é desinteressada. Ela está sempre ligada ao lugar e ao momento onde ela surge. Então, por exemplo, quando nós falamos de alguns desenhos, né, de alguns animes ou mangás japoneses, eles surgem em um contexto cultural próprio, né? E dentro disso ele trabalha questões que estão ali, que são inseridas naquele meio, né? O autor ele não está fora de um espaço cultural, ele não está aquém desse mundo, né? Então a partir disso ele traz elementos presentes no seu cotidiano, né? Que podem ser muito ricos para nós. Em relação à produção, aí é pegar um pouco esse conhecimento, né? Trazer essa parte da análise também para a prática. Como? O aluno produzir coisas originais, né? Entender como funciona um processo criativo. Por quê? Porque a disciplina de português, por exemplo, trabalha com questões de criar a produção de texto, mas trazer também uma riqueza nova para o aluno, a possibilidade de criar
uma produção artística que não lida apenas com texto, né? Que às vezes pode ser um pouco mais difícil, se bem que o quadrinho também vai trazer suas próprias dificuldades, né? Porque daí você tem um elemento da arte visual, mas explorar um pouco e trazer para o aluno a possibilidade de uma nova expressão artística, uma forma dele expressar suas inquietações, os seus problemas vividos, né? Então, trabalhar um pouco com isso também, né? Possibilitar o aluno ser protagonista do seu próprio conhecimento, né? Ajudar ele a trazer uma ferramenta com a qual ele pode lidar com problemas de identidade, com problemas de autoconhecimento e fazer com que ele se expresse a partir disso, né? Com que ele resolva esses problemas de certa forma, porque a arte também ela possibilita isso, né? A gente coloca problemas e esses problemas a gente vai tentando resolver de forma usando a arte, né? Isso é fantástico. A minha disciplina ela foi pensada também procurando se trabalhar em grupo. Por quê? Porque muitas produções de quadrinhos elas não são solitárias. Você tem normalmente um cartunista, um desenhista trabalhando com um roteirista, né? E isso é muito legal. A questão do quadrinho ela também te ajuda a entender um pouco a própria produção do cinema. Por quê? Porque quando a pessoa desenha, ela tem que pensar qual é o ângulo, onde ela quer focar, qual é a questão que ela quer mostrar ali, né? Como que ela tem que fazer um ambiente. Então tudo isso, a produção técnica, né? A parte mais técnica de você criar o quadrinho, ela traz essas possibilidades, né? Muitos produtores de desenhos, muitos produtores de cinema trabalham com frames de quadros, né? Para pensar como ele quer fazer aquele momento, né? Aquele momento da filmagem. Ele faz um desenho primeiro para ver como é que vai ficar o ambiente, como que o personagem vai estar ali e tal. A mesma coisa em relação à produção de um personagem, né? Dá a possibilidade de o aluno pensar essa parte, né? De como criar um personagem, como que eu trago elementos, né? Que, por exemplo, podem fazer parte de coisas que eu vejo no meu cotidiano e como que eu transformo isso num personagem. E a questão do trabalho em grupo, então, está ligada a isso. Trazer uma ideia, né, para um grupo, por exemplo, eu estava trabalhando com grupos de 3, 4 alunos juntos. E como que eles trazem uma ideia no grupo e como que essa ideia vai tomando forma, né, a partir de um coletivo. Ou seja, né, estimular também o trabalho em equipe. E dentro desse trabalho em equipe é necessário você saber se expressar, né, você passar a sua ideia para o resto do grupo. Então, por conta de tudo isso, eu achei que seria muito interessante, né, aproveitar desse meu pouco conhecimento sobre os quadrinhos e trazer isso para os alunos, né, e mostrar uma interação maior, né, de como que o conhecimento ele não está nos portões da escola, ele está lá fora, ele está no momento que eu saio na rua, ele está no momento que eu vejo um cachorro perdido na rua, que eu vou fazer compras no mercado, ou que eu lido com problemas que estão inseridos na minha vida, né? O conhecimento ele sempre está lá fora, ele nunca está preso na escola. E eu acho que o quadrinho tem essa possibilidade de mostrar isso ao aluno. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado por ter assistido até agora e até breve.